E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, aquele quadro em que você faz a sua pergunta, eu respondo nesse vídeo, aí você deixa aqui nos comentários desse vídeo uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que nós vamos abordar aqui e também para fazer a sua pergunta para a próxima edição. Se você gosta de fazer apostinhas esportivas, eu te indico a fazer isso pela Betfair, tá? O link está aqui na descrição de todos os vídeos do canal, tá? Sempre apostando com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos, tá? Mas tem ótimas cotações lá na Betfair, é uma casa de apostas confiável, vale a pena se você curte esse universo ou quer conhecer. Não tenho conta na Betfair? Pelo link da descrição, você cria sua conta rapidamente também, de forma muito segura. Se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, eu te indico a fazer isso pelas lojas do Cruzeiro, né? Tem várias lojas que são parceiras aqui do canal 6 a 1, tá? Nesse QR Code bonitão da tela aqui, ó. Apontou a câmera, você já vai direto para uma conversa de WhatsApp, vai aparecer, ó, vim pelo canal 6 a 1. Aí você troca uma ideia, faz lá a sua encomenda, destaquem, eles entregam para o mundo todo, tá? Fazem entrega para qualquer lugar, então é oportunidade para o cruzeirense aqui do Brasil, de Belo Horizonte e de outros lugares também, comprar e receber os seus produtos na comodidade do seu lar, tá bom? E mais uma parceria, hein? Fechamos recentemente com a Go Case, olha só. Que beleza de garrafinha. Tem vários outros produtos da Go Case, né? Vou até botar o bannerzinho aqui, ó. Se você quiser comprar produtos da Go Case no site, com o cupom 6 a 1, da forma que está descrito aqui, você ainda tem 5% de desconto, além das ótimas ofertas que já existem no site, tá? Garrafa térmica, capinha de celular, bolsa, mochila, tem trem pra caramba, inclusive, da GoCase, nossa nova parceria aqui no 6 a 1. Começo com a pergunta do Play 2. Com a volta do João Marcelo, o Jardim pode usar ele junto com o Fabrício Bruno? Seria uma boa dupla de zaga titular? Um complementaria o outro? Play 2, obrigado pela pergunta. Eu acho que ter o João Marcelo de volta é uma excelente notícia pra gente. Esses jogos que ele entrou aí, convenhamos que não apareceu ali. Nossa, que partidaça do João Marcelo. Tá sem ritmo, né? Tá recuperando, foi uma lesão grave aí, ruptura de ligamento, então a gente precisa ter um pouquinho de paciência nesse momento. Assim, eu acho o João Marcelo um jogador mais completo que o Vidalba. Quando a gente analisa qualidade técnica, os atributos de zagueiro, a capacidade de desarme, a imposição física e tudo mais, eu acho que o João Marcelo ele tem mais porte e ele tem mais potencial, né? O João Marcelo é um jogador ainda muito jovem. Então, talvez uma dupla Fabrício Bruno e João Marcelo seja realmente muito boa. Mas nessa temporada, por exemplo, agora 2025, cara, eu não cogitaria nesse momento trocar a zaga do Cruzeiro. Eu acho que é Fabrício Bruno e Vidalba. O Vidalba faz uma temporada muito boa. Ele e o Fabrício estão com um encaixe muito legal. E você falou de jogadores que se complementam, né? Eu acho que o Fabrício e o Vidalba têm se complementado bastante. O Vidalba tem uma vantagem, né? Que é uma vantagem meio óbvia, que é o fato de, sendo um jogador pela esquerda, ele teve a formação como lateral esquerdo, então ele sabe sair melhor jogando pelo corredor. O João Marcelo, apesar de jogar bem pelo lado esquerdo da defesa, já é outro perfil. É um cara que vai fazer um passe mais seguro, um passe mais simples. O Vidalba gosta muito de conduzir e esticar essa bola, às vezes virar no outro corredor. Então eu acho que é um cara que acrescenta também na saída de bola. E o Vidalba é, para os padrões de zagueiro, um jogador extremamente corajoso com a bola no pé. Não que o João Marcelo seja medroso, não é isso. Mas é que o Vidalba é aquele cara que ele não tem temor de arriscar um passe diferente. Ele faz muito passe de risco, passe para quebrar a linha. Então, assim, neste momento, eu não considero tirar o Vidalba. E vocês sabem que eu criticava muito o Vidalba na temporada passada, mas esse ano, ele trabalhando com o Leonardo Jardim me conquistou, tá? Conquistou a minha confiança. Então, para mim, a dupla de zaga ideal do Cruzeiro hoje é Fabrício Bruno e Vidalba mesmo, tá? E aí o João Marcelo, acho que rapidamente ele vai acabar tomando a vantagem em relação ao Jonathan Jesus, que hoje o Jonathan está à frente, até porque fisicamente é um jogador que está mais inteiro, não teve lesão e tudo mais. Mas eu acho que por qualidade técnica mesmo, o Jonathan tem um pouco mais de dificuldade. Tem um potencial gigantesco, ainda é um cara muito novo, mas eu acho que o Jonathan Jesus precisa trabalhar alguns aspectos do seu jogo na parte física, para ser um jogador que consegue se impor um pouco mais, porque ele é alto, ele é forte, mas ele não necessariamente ganha tantos duelos quanto deveria ganhar. E na parte de velocidade, eu também acho que o Jonathan Jesus
tem potencial para ser melhor, sabe? Trabalhar junto com o Fabrício Bruno, aprender um pouco mais dos atalhos do campo. Eu acho que é um cara que tem um potencial muito grande, mas não está tão pronto. Então, para mim, hoje, ordem de zagueiros: Fabrício Bruno, Vidalba, João Marcelo, depois Jonathan Jesus. O Ezequiel Daniel pergunta: aquele gol do Gabi contra o Flamengo, a mídia fala que só fazia gol de pênalti, outros falam que ele errou o pênalti. Na sua opinião, você considera que foi gol de pênalti ou de bola rolando? Ezequiel, obrigado pela pergunta. Aí nem é o que eu considero, é o que todo mundo tem que considerar, tá? É gol de bola rolando. Foi de rebote de pênalti, né? Aquele gol marcado contra o Flamengo de forma épica lá no jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas é gol de rebote de pênalti, então é como se fosse um gol com bola rolando. Inclusive, se você olhar nas estatísticas daquele jogo, aparece lá: Gabriel Barbosa, chance clara perdida, um pênalti perdido, né? 2 finalizações do gol, uma chance perdida, e aí no rebote ele fez o gol. Então tem lá, foram 2 finalizações diferentes, o pênalti ele desperdiçou. O Rossi desperdiçou assim, né? O Rossi fez uma defesaça ali, mas ele estava muito esperto no rebote. E um detalhe que eu gosto de abordar nesse lance, né, que é um dos meus gols recentes do Cruzeiro favoritos, é que não foi um lance em que o Gabigol chega e simplesmente dá uma bica para o gol vazio depois do goleiro fazer a primeira defesa. O Rossi ele vai muito bem na bola, ele pega o pênalti e ele tá inteiraço para pegar o rebote. O Gabigol meio que vira o pé de lado assim, ó, e dá um totozinho na bola tirando dele. Foi um movimento ali de muita técnica e um pouco de sorte também. A gente não pode desconsiderar, porque ali tudo deu certo para o Cruzeiro naquele dia, né? A gente somou os 3 pontos, foi doido demais, mas é gol de rebote, não é gol de pênalti, tá? Esse gol do Gabigol, ele não entra na estatística de gols de pênalti e entra como um pênalti desperdiçado. O importante é que ele fez o gol e o Cruzeiro ganhou. O Henrique Rezende pergunta: se a hegemonia que Flamengo e Palmeiras vem tendo nos últimos anos fosse de Cruzeiro e Atlético Mineiro, o que a CBF e a mídia do eixo estariam fazendo para acabar com ela? Henrique, obrigado pela pergunta. Cara, eu tenho uma suspeita que não precisava ser necessariamente Cruzeiro e Atlético Mineiro, não. Podia ser Cruzeiro e Grêmio, Cruzeiro e Inter, por exemplo. Se 2 times que não são do eixo Rio-São Paulo conseguem monopolizar as conquistas do futebol brasileiro por um tempo, cara, eu não tenho a menor dúvida que ia voltar aquele papo que a gente ouviu em 2014 de mudar a fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro. E digo mais, o Atlético Mineiro, ele não incomoda tanto esses caras. Quando o Atlético ganhou a Copa do Brasil lá em 2014, inclusive na final contra nós, ou quando o Atlético ganhou o título em 2021, a gente não viu, sabe, aquela propagação de discurso desesperado, como aconteceu no caso de 2014 do Cruzeiro campeão do Brasileirão, como aconteceu em 2003, né, que o Cruzeiro ganhou o primeiro brasileiro de pontos corridos, e havia ali certa resistência e tudo mais. Acho que esse formato não é tão bom assim. E eu sempre gosto de brincar, gente. O Cruzeiro ele é o time mais joselito do futebol brasileiro. Porque, assim, todos os demais tem uma disputa, parece que vai perder. O Cruzeiro, ó, vou adiantar para vocês aqui, tá? Eu acho que o Cruzeiro não vai ser campeão brasileiro esse ano, acho muito difícil, porque o Cruzeiro deu mole, a gente já cansou de falar. Ceará, Santos, agora o Sport, um monte de vacilo aí de jogo que era ganhável. Porque quando o Cruzeiro ele cisma e ele se programa e ele se arma para ganhar o campeonato, ele não vacila, sabe? Se ficar na dúvida, igual 2010, eles vão tirar da gente no apito, tá? Então, esse ano, meus amigos, infelizmente, eu acho que não vai dar. Torço para estar errado, torço, quero que o Cruzeiro seja campeão. Mas acho que, como diria craque Neto, não vai dar, tá? Porque o Cruzeiro, ele é Joselito, o Cruzeiro não sabe brincar. Quando ele chega na disputa, foi assim, 3, 13, 14, ou ele vai lá e arregaça todo mundo e ganha, ou ele não vai ganhar, ou eles vão tirar o título da gente da forma que for possível, seja na bola, seja no apito, seja da forma que for. Eu acho isso até meio engraçado às vezes, né? Parece assim, ah, não, torcedor do Cruzeiro. Não, cara, não é que o torcedor do Cruzeiro se acha, o torcedor do Cruzeiro sabe muito bem como é que as coisas acontecem. O clube é gigante, tem vários outros clubes gigantes, mas parece que o Cruzeiro incomoda um pouquinho mais, sabe? Eu acho que justamente pelo fato do Cruzeiro ter batido em basicamente todos os grandes clubes brasileiros, né? Assim, em títulos importantes e tudo mais, todo mundo tem uma mágoa, sabe? Guardada do Cruzeiro. Assim, alguns times, tipo o Atlético, tem várias. O Flamengo também tem algumas, mas esse pessoal guarda um rancinho legal do Cruzeiro. Então, no momento que a gente estava na merda,
a gente via uma alegria muito grande, né? De muita gente, assim, porra, parece que agora o Cruzeiro vai acabar, a gente não vai ter mais esse problema. Achou errado, otário. Voltamos, estamos vivos, estamos nos recuperando e daqui a pouco a gente vai estar enjoado. Eu acho que o Cruzeiro, muito em breve, vai estar ganhando grandes títulos. Esse ano a gente tem a possibilidade aí na Copa do Brasil, né? Temos boas chances. O brasileiro é bem mais difícil, tá? Mas, mano, não tem dúvida que se tivesse, assim, clubes fora do eixo ganhando tudo, com essa tentativa de espanholização, né, com Real Madrid e Barcelona, assim, fazendo essa referência, você pode ter certeza que os caras iam estar querendo mudar fórmula de disputa, querendo tirar ponto do Cruzeiro. É sempre assim, tá? Mas o negócio é a gente seguir fazendo o nosso, cada ano melhor, como a gente tem feito nesses últimos aí, que daqui a pouco a gente está de volta às grandes conquistas. Vamos confiar, vamos ficar de boa. O Adalto Erickson pergunta: você acha que o sistema de desafio de vídeo que estão testando agora, se realmente for para frente, vem para ajudar ou só vai atrasar ainda mais as partidas? Adalto, obrigado pela pergunta. Cara, assim, eu tenho acompanhado aí esses jogos do Mundial Sub-20, né, que tem lá com essa coisa do desafio, a tentativa de mudar as decisões do árbitro. Para quem não entendeu o que é isso, de que vocês estão falando, é o seguinte: tem o sistema de VAR, né, que a gente já está acostumado, e agora está sendo testado em algumas competições, uma delas é a Copa do Mundo Sub-20, um sistema de desafio à arbitragem, que é tipo o que acontece no vôlei. Cada time tem 2 desafios por tempo de partida, tá? É o seguinte: teve um lance na área que você acha que é pênalti para você, o juiz não deu. Você vai lá e pede o desafio. Aí o juiz, independente da vontade dele, ele tem que ir lá na beira do campo, olhar na televisãozinha lá, rever o lance, e aí ele pode reinterpretar a jogada, se ele acha que foi pênalti ou não, se você tem razão ou não. Se você tiver razão, ele marca lá e você segue tendo 2 desafios para fazer nesse tempo. Se o juiz achar que você não tem razão, você perde o desafio, tá? Aí você fica só com um. Se isso acontecer de novo, o juiz vai lá, acha que você errou e tudo mais, que ele estava certo mesmo, você perde os 2 desafios, até o final do tempo não vai ter nada, mesmo que aconteça, que alguém dê um tiro lá e o juiz não vê, não há nada que você possa fazer. Eu acho que esse sistema, ele deveria ser utilizado junto com o sistema de VAR. Pelo que eu entendi até agora, é um ou outro. Eu acho que deveriam existir os dois, só que aí tem um problema. O VAR no futebol brasileiro ele é muito ruim, porque os nossos juízes são ruins, eles são mal preparados, o pessoal do VAR é péssimo, o povo não sabe traçar a linha. Então a gente está resolvendo as coisas. Ano que vem vai ter o impedimento semiautomático, que eu acho que vai resolver boa parte dos nossos problemas com relação às jogadas de impedimento. Já melhora. Precisa ter também tecnologia de linha do gol, aquele negócio de a bola passou, foi gol ou não foi, gente. Tem uns 15 anos que já utilizam isso em grande liga europeia. Tá na hora, né, de colocar aqui no Brasil também. Pelo amor de Deus, não é possível que seja tão difícil assim ou tão caro. Não, não é tão caro. A CBF é bilionária. A CBF tem dinheiro para pagar tudo do bom e do melhor que quiser para o Campeonato Brasileiro. Não paga porque os clubes aceitam qualquer merda. Então fica desse jeito. Os jogos do Brasil, por exemplo, o Ramon, que era o técnico, meu Deus, inclusive uns pedidos muito idiotas, assim, lance que claramente o juiz não errou e ele queria marcar pênalti. Teve um lance lá que foi no desespero do final do jogo contra a Espanha, mas teve um pedido de pênalti de toque de mão que, assim, é um lance claríssimo, que não é nada, não tem que ser marcado. Aí é falta de, às vezes, de conhecimento de regra também, né? Mas conhecimento não era o forte do antigo técnico da seleção sub-20, eu acho que em nenhum aspecto. Enfim, meu povo, eu gosto da ideia, tá? Que se esteja testando coisa nova, mas ainda não tenho assim, uma opinião 100% formada. O que eu acho que seria o ideal é ter os 2 sistemas funcionando paralelamente, tá? Tem o sistema de VAR e tem também o sistema de desafio ali, para que o clube possa forçar a ida do árbitro ao VAR, pelo menos em alguns momentos do jogo. Eu, sinceramente, acho que isso é interessante, é um expediente que já existe no vôlei há mais tempo, no vôlei, em outros esportes, assim, no tênis, ele é mais objetivo, né? Porque bola dentro ou bola fora e tudo mais, não tem tanta coisa duvidosa como o futebol, não tem o contato físico que faz tudo para tudo ser um pouco mais subjetivo. Ah, e esqueci de falar um negócio, né? Você comentou no final da pergunta aí se isso não vai atrasar mais as partidas. Possivelmente vai, tá? Porque tudo demora, o povo é ruim pra caramba, o povo não sabe interpretar lance no futebol, tanto o juiz de campo quanto o juiz do VAR, então possivelmente vai atrasar um tiquinho mais, tá? Ou acho que vai continuar a mesma porcaria, não deve mudar
significativamente, não. Mas, em tese, no sistema de desafio, o juiz não vai toda hora receber alguém, né? Contando para ele o que acontece, não sei o que. Não. É só quando mandarem ele ir lá que ele vai. Por isso que eu disse. Tem que ter né, uma utilização mais inteligente ali. E eu acho que esses sistemas funcionando em conjunto. Mas é um dos, digamos assim, dos efeitos colaterais. Pode ser que as partidas demorem um pouco mais no primeiro momento, porque é uma implementação de um sistema novo somado a pessoas muito incompetentes o operando. O Eduardo Ábido pergunta: os times campeões são os que mais marcam. Feito esse disclaimer, quais times que não ganharam título, né? Aqui ele tirou menos Mineiro, mais te marcaram? Eduardo, obrigado pela pergunta. Cara, quando fala assim, ó, pô, grande time do Cruzeiro que não conquistou um grande título, de cara já me vem 98, tá? Foi um dos primeiros grandes times do Cruzeiro que eu vi, né? Assim, eu sou de 89, então eu tinha 8, 9 anos ali, acompanhando aquele time que acabou batendo na trave, né? Vice de Copa do Brasil, de Brasileiro, de Mercosul, ganhou o Mineiro, né? Fez a obrigação, mas perdeu as grandes conquistas e por muito pouco e jogando muita bola. Era um time tecnicamente muito bom, treinado por Levir Coupe, né? O Levice. Eu acho que esse é um time que, assim, cara, me marcou muito, assim, que era um baita time e não ganhou nada. Depois tem o de 2009, né? Eu não vou dizer nem 2009, eu digo assim, o Cruzeiro do Adilson, né? Que foi 2008 a 2010. O Cruzeiro do Adilson não ter ganhado nenhum título grande é uma sacanagem do destino, né? Porque ele fez um trabalho legal na maior parte da sua passagem pelo Cruzeiro. Faltou realmente grandes títulos. O que batia no Atlético era uma coisa maravilhosa, né? Nossa, mas era cada espanco diferente, rapaz. Só que faltou, né? Faltou. Então eu acho que o time ali de 2009, a perda da Libertadores, ela foi muito traumática para aquela geração de jogadores e tudo mais, de torcedores também. E por isso que até eu tenho o título de 2013, assim, em tão boa consideração, né? Porque tinha muitos anos que o Cruzeiro não conseguia erguer um grande título e aconteceu em 2013, depois daquelas feridas horríveis de 2009, 2010, o quase rebaixamento em 2011. O time de 2011, né, o Barcelona das Américas, ele era um time interessante também. O próprio time de 2010 que perde o Campeonato Brasileiro por causa de um Sandro Mirahit. Cara, tivemos assim bons times, tá? E eu acho que seriam esses, sim. Se tivesse que selecionar mesmo, 98 me incomodou muito e 2009 ali foram os dois cruzeiros mais marcantes, mas que eu não vi ser campeão, né? Porque não foram, né? Não é que eu não vi, que não conseguiram aí um grande título. O Diego Gontijo Silva pergunta: acha que se o Cruzeiro estivesse na Libertadores em 2003, teria chance de ser campeão? Diego, obrigado pela pergunta. Cara, se o Cruzeiro jogasse uma Copa do Mundo em 2003, ele tinha chance de ser campeão, tá? Assim, eu não acho que era favorito, né? Lembrando que em 2003, por exemplo, a gente teve o Santos e o Boca Juniors fazendo a final, né? E foi uma puta final. O time do Santos era bom pra caramba e perdeu para um time do Boca Juniors que também era bom pra caramba. Então, naquele período ali, não dá para cravar que se o Cruzeiro tivesse disputando a Libertadores, até porque a Libertadores ela era no primeiro semestre, né? É no momento que aquele time do Cruzeiro estava se formando ali com o Vanderlei e tudo mais. Não dá para cravar que a gente ia ser campeão, mas eu acho que o Cruzeiro estaria na briga, porque era um dos melhores times da América do Sul naquele período. Mas tem um detalhe, né? Que assim, o Cruzeiro poderia estar na Libertadores de 2003 se tivesse ganho a Copa dos Campeões de 2002, né? A final lá contra o Paysandu, que a gente perde de forma lamentável nas penalidades. O Jefferson cometendo muitas falhas e tudo mais. Só que, às vezes, tem alguns componentes na formação de um time que eles são inerentes à derrota, né? Por exemplo, o time de 2002, se tivesse vencido a Copa dos Campeões, talvez o Cruzeiro não teria mandado embora o Marco Aurélio e contratado o nosso nobre Luxemburgo. Talvez o Luxa não tivesse vindo para o Cruzeiro. Talvez se o Cruzeiro tivesse conseguido terminar entre os 8 no Brasileiro de 2002, que na última rodada teve time entregando o jogo, né, para não deixar o Cruzeiro classificar. Teve isso, tá? E o Cruzeiro arrancou no final, foram 5 vitórias, e aí o Cruzeiro terminou em nono, né? Quase conseguiu a classificação. O oitavo foi justamente o Santos de Diego e Robinho, que seria campeão brasileiro. Então, assim, a história seria diferente, né? Talvez o Cruzeiro teria conseguido um título brasileiro, aí uma vaga na Libertadores do ano seguinte, mas é tudo diferente, não dá para reescrever a história. Então eu acho que o Cruzeiro teria chance sim, não acho que seria favorito destacado não, porque o Santos e o Boca Juniors
pelo menos esses dois times eram espetaculares, inclusive a final é aquela que o Tevez mete gol, que o Fábio Costa quase mata o Delgado. Enfim, o Ricardo Oliveira estava muito bem no Santos na época. Então, eu acho que a gente teria chance, tá? E Alex, em 2003, foi o melhor jogador do mundo, né, gente? Então, Alex poderia ter feito a diferença, poderia ter tirado coelhinhos da cartola. Infelizmente, em 2004, né, a gente já chegou no momento que o time já estava desmantelado, o Lucha já tinha ido embora, brigado com os Perrella, e, enfim, né? Aí o Cruzeiro acabou não fazendo uma grande Libertadores com aquele time espetacular. O Azul perguntou: Emerson, você tem alguma superstição em relação ao Cruzeiro, principalmente em jogos decisivos, alguma camisa ou ritual? Abraços de Salinas. Azul, obrigado pela pergunta, um abraço aí para todos os cruzeirenses de Salinas. Cara, não tem, tá? Esse negócio de camisa da sorte, cueca da sorte. Ah, não passa debaixo de escada, assiste o jogo com o pé direito no chão, uma meia, não tem nada disso, mano. Eu, assim, a única coisa que eu realmente gosto de fazer, eu não acho que é considerado um ritual, é assistir o jogo. Assim, se eu tiver, eu sei que o Cruzeiro tá jogando e eu não estou assistindo por qualquer motivo, cara, eu fico maluco, assim, eu preciso estar vendo o jogo. Seja do estádio, seja da TV, eu preciso estar vendo. Se o Cruzeiro está jogando, eu preciso estar vendo o jogo, entendendo ali o que está acontecendo. Se eu não estou vendo o jogo do Cruzeiro, eu fico inquieto, tá? Mas não, isso não é um ritual, uma superstição, é só uma coisa que eu preciso ver o jogo. Vou fazer diferença? Não ganho, não perco, eu não jogo, mas eu acho que eu preciso ver o jogo, assim, para eu ficar bem, para eu ficar em paz, porque eu vou ter que analisar o jogo depois, sim, é verdade, mas eu fico muito inquieto quando aconteceu, eventualmente, assim, por exemplo, acaba a luz na hora do jogo. Eu lembro, inclusive, de um jogo na Série B, Cruzeiro e Chapecoense. Cara, acho que foi. Cruzeiro e Chape, acho que foi isso mesmo. O Cruzeiro vinha de 3 vitórias, foi a quarta rodada da Série B. E aí eu tava vendo o jogo, o Cruzeiro perdendo por 1-0, aí pá, acabou a luz, a internet, sei lá. Eu não consegui assistir o resto do jogo. Mano, eu fiquei revoltado. Eu fiquei mal. Sabe quando você fica mal com uma coisa? Um negócio idiota, velho. Mas eu fiquei mal. Então, assim, acho que essa é a minha mania esquisita. Assim, eu preciso estar vendo o jogo do Cruzeiro se o time está jogando, senão eu vou ficar meio doido das ideias. E o Vinícius Andrade pergunta: se você fosse convidado para trabalhar no Cruzeiro, o que acharia melhor? Trabalhar na assessoria de imprensa ou ser do departamento de scout? Vinícius, obrigado pela pergunta. Então, mano, aí vamos lá, né? Eu não tô procurando emprego no Cruzeiro, tá? Só para deixar bem claro, mas achei a pergunta legal. Aí você colocou um cargo que eu poderia exercer, né? Que é assessoria, porque eu sou formado em comunicação, sou jornalista, já trabalhei com assessoria de jogador, então é uma coisa que eu sei fazer, é uma coisa que eu tenho qualificação, e algo que eu não tenho qualificação, que é departamento de scout. Né, eu precisaria estudar muito mais, fazer cursos relacionados à área. Eu não tenho essa experiência nesse momento para trabalhar nessa área. Tá? Então, eu só posso responder departamento de comunicação, até porque eu jamais gostaria de ver o Cruzeiro com alguém do departamento de scout que nem especialização na área tem. Pô, o Cruzeiro é um clube muito grande, é um clube profissional, né? Tem que ter uma postura profissional e pessoas, né, condizentes ali, pessoas que sejam realmente o mais qualificadas possível, tá? Né, nessas áreas aí de atuação. Então, acho que a única hipótese seria comunicação. Mas pensando assim, né, naquele lado, pô, se você tivesse tempo para se qualificar, né, e tudo mais, e para poder trabalhar idealmente, cara, eu acho que trabalhar num departamento de scout deve ser um negócio interessante, porque ele é um trabalho que você está fazendo todo dia, ele é um trabalho de formiguinha, é o que? É observação de jogador, observação de mercado, então é um negócio que eu gosto um pouco dessa forma como a gente está sempre ali trabalhando constantemente, e o resultado vai aparecer no momento que você não está esperando, você trabalha para estar preparado, sabe? E no momento que for necessário, você tem que ter ali as informações. Eu gosto dessa lógica, tá? Dessa premissa de trabalho assim. E assim, você tem que ver jogo para fazer scout, pô, é do caralho. Assim, gosto disso, tá? Então, se tivesse tempo, num cenário ideal que eu tivesse qualificação, eu acho que no departamento de scout seria legal, até porque a assessoria de comunicação eu já fiz, né? E eu sei que é um trabalho muito mais chato do que divertido. Sabe, eu já trabalhei nisso, eu sei como é que é, cara. E você lida muito com a imprensa, e jornalista é um bicho muito chato, muito incômodo. Então, assim, eu
acho que o scout seria mais legal. É mais futebol e a assessoria é muito comunicação, sabe? Eu gosto mais de futebol do que de comunicação, embora sejam as minhas duas paixões no ramo profissional. Tá bom? Acho que respondi. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Usa os comentários aí para opinar sobre cada um dos assuntos que a gente abordou e também para fazer a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição. Beleza? Amanhã a gente está de volta com a rotina das lives aqui no 6 a 1, naquele horário das 6 e ônibus. E é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço, um beijo no cérebro e até o próximo vídeo. Valeu!